Prontos? Preparados para receberem bênçãos espirituais através do discernimento do Espírito? Então, venha junto comigo para a leitura do livro de 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 4, aonde o próprio apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação: nos quais, disse Paulo, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A pergunta que se levanta é: quem era o Deus do século do apóstolo Paulo? Diga-se de passagem, o sistema religioso afirma que era Satanás. Nesta mesma linha de raciocínio, os youtubers cristãos afirmam que se trata de Moisés e sua lei. Porém, veja bem, nenhum nem outro estão sequer próximos da verdade. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. É exatamente por isso que eu estou fazendo este vídeo, para te ajudar a se aproximar um pouco mais da realidade espiritual de Cristo. Veja o que Jesus afirma no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo 13. Disse Jesus: por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem. Sim, Jesus era o Deus daquele século, que estava cegando o entendimento dos incrédulos através de parábolas, porque através das parábolas, eles enxergando, eles não viam, e escutando, não compreendiam exatamente o que o Mestre estava revelando através de assuntos da carne. Sim, meu querido amigo, esta é a verdade. Você ainda não está convencido? Então, veja exatamente o que Jesus relata no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 39. Então revelou Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Sim, Jesus estava cegando o entendimento dos incrédulos através das parábolas. Nada tem a ver com cegueira física, nada tem a ver com deficiente visual, mas sim com os cegos de espírito, incapazes de discernir, de enxergar a verdade espiritual do Deus vivo. Sim, meu querido amigo, veja bem, o homem Jesus era o Deus do século do apóstolo Paulo, pois este viveu naquele século. Moisés não. A lei de Moisés sempre esteve disponível em todos os séculos, então não faz o menor sentido afirmar que a lei de Moisés era o Deus daquele século. Porém, o homem Jesus sim, pois o homem Jesus viveu naquele século e estava cegando o entendimento das pessoas através de parábolas, mistérios e ilustrações. Você ainda não está convencido? Quer que eu te ajude a compreender um pouco melhor? Sim, irei fazer isto por você. Me acompanhe na leitura do livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, onde o próprio Deus afirma: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas. É Deus quem forma a luz, que abre o discernimento espiritual do homem, e é o próprio Deus que cria as trevas, que faz com que o homem se torne incapaz de discernir os assuntos do espírito. Até porque no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11, diz: quem fez o surdo ou o mudo ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Sim, é Deus que traz cegueira sobre os seres humanos, não Satanás, não a lei de Moisés. É Deus quem faz o cego. E podemos ver exatamente isto na pessoa de Jesus. Jesus trazendo cegueira sobre os seres humanos. Cegueira espiritual, não cegueira física. Jesus não fez ninguém se tornar um deficiente visual. Preste atenção, meu querido amigo. Veja, deixe-me te ajudar a entender melhor este mistério, através do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, aonde o próprio Deus nos dá um conselho. Dou este conselho, disse o Senhor: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, disse o Senhor. E compre também colírio para ungir os seus olhos para poder enxergar. Espera aí. Esta não é a descrição da pessoa de Adão, que se encontrava cego e nu? Sim, conforme consta no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Isto significa que o Senhor está nos dando um conselho. Sim, disse Deus: dou este conselho. Vista-se para cobrir
a sua vergonhosa nudez. Assim como Adão, todos nós se encontramos nus e cegos. É o Senhor quem afirmou que todos nós somos cegos espirituais. Nada tem a ver com deficiência visual. Estamos falando do discernimento do espírito. As pessoas são incapazes de enxergar a verdade espiritual registrada nas Escrituras. Então Deus nos dá um conselho: compre colírio, a fim de que você possa ver, para poder então se vestir e cobrir a sua nudez. Porque a história de Adão é a história de todos nós, meu querido amigo. Sim, veja o que consta no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Mas não estamos falando, mais uma vez repito, de cegos, sim, de deficientes visuais, mas de pessoas que são incapazes de enxergar a realidade espiritual de Cristo. Até porque, veja, me acompanhe na leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 31, para linkarmos um assunto com o outro. Então, disse Jesus, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus estava andando com seus discípulos, então os olhos deles foram abertos. Espera aí. Quantos deficientes visuais tinham entre os 12 discípulos? Nenhum. Mas como assim, então, os olhos deles foram abertos? Veja, a resposta se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Estamos falando dos olhos espirituais, que é o discernimento do Espírito. Sim, quando foram abertos o entendimento dos discípulos, eles compreenderam as Escrituras. Assim, os seres humanos, até os dias de hoje, são incapazes de discernir os assuntos espirituais registrados nas Escrituras. Sim, eles estão como os discípulos, que eram incapazes de discernir o que as Escrituras estavam relatando acerca de Cristo. Talvez seja este o seu caso. Sim, porque também no livro de Atos, capítulo 26, versículo 18, diz: para lhes abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz. Isto só acontece após o despojamento do corpo da carne. Conforme o próprio Jesus afirmou, necessário vos é nascer de novo. Você precisa nascer de novo para possuir olhos que são capazes de enxergar e ouvidos capazes de ouvir a verdade de Deus. Porque estes olhos, este discernimento da carne, não nos traz o verdadeiro entendimento do Espírito. Por isso você precisa nascer de novo, possuir olhos espirituais e ouvidos espirituais, para discernirem a verdade do Deus vivo. Até porque, no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, diz: e por isto a mente dos israelenses se fechou? Sim, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, ou seja, o mesmo discernimento da carne permanecia quando era lido as Escrituras. O mesmo ocorre até os dias de hoje. O mesmo discernimento da carne é utilizado para interpretar as Escrituras. Sim, não foi retirado o véu deles, porquanto é somente em Cristo que ele pode ser removido. Você só adquire olhos espirituais. Este véu, que é esta mentalidade da carne, é removido somente na pessoa de Cristo. Quando você vem a nascer de novo, já não é mais você que está vivo, e sim Cristo em seu lugar. Disse o apóstolo Paulo. Por isso ele afirmou: nós possuímos a mente de Cristo, porque não era mais o homem que Paulo que estava vivo, e sim Cristo em seu lugar. Disse Paulo: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu que estou vivo, mas sim Cristo vive através de mim. Somente este novo homem, que se chama Cristo, é capaz de discernir os assuntos do Espírito registrado nas Escrituras. Sim, meu querido amigo. Veja, por que exatamente esta geração caiu na incredulidade? Por que esta geração se encontra cega? Sim, e nua, desprovida da sua verdadeira identidade espiritual. Veja,
No livro de Miqueias, capítulo 3, versículo 6, disse o profeta: Por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós. E já chegaram, como havia chegado no passado. Um tempo de noite, sem que haja visões. Sim, não há mais visões, revelações da palavra, porque todo mundo se encontra cego. Haverá densa escuridão, sem qualquer divina revelação. Não existe mais revelação, porque os profetas desta geração se tornaram cegos, incapazes de ouvir a voz do Criador e de discernir os seus mistérios, conforme consta o profeta Isaías, capítulo 44, versículo 18. Eles nada sabem nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver. Sim, meu querido amigo. E os seus corações não conseguem compreender. Todos os líderes religiosos são cegos, são incapazes de discernir a verdade espiritual de Cristo contida nas Escrituras. Eles nada sabem. Por isto não há revelação. Por isto não há discernimento do Espírito. Por isto, meu querido amigo, toda esta geração se encontra em trevas espirituais, porque não há ninguém capaz de ver a verdade e transmiti-la às pessoas. Também no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 10, diz o profeta: Como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando, se encostando no muro. Apalpamos como os cegos buscam o caminho, mesmo sob a luz do meio-dia. Assim, todas as pessoas desta geração são como cegos, procurando a luz, mas não enxergam, mesmo sendo meio-dia. Elas não conseguem cair em si para compreender a verdade espiritual registrada nas Escrituras. Elas estão vendo, estão lendo, sim, mas não conseguem extrair a verdade espiritual. Elas leem como homem, não como espírito. Veja, para encerrar, livro de Isaías, capítulo 29, versículo 10 diz: Porque o Senhor derramou sobre vós, sobre toda esta geração, um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas. Os vossos pastores e padres, sim, são todos cegos. Deus derramou um espírito de profundo sono sobre eles. Eles nada sabem. Eles são incapazes de discernir a verdade espiritual de Cristo, porque são cegos. E assim o povo todo anda seguindo cegos, e ambos cairão no precipício. Agora, eu te ofereço a luz. Sim, meu querido amigo. A luz que me foi revelada por Cristo. Se você quiser me seguir, você estará seguindo, na verdade, o Espírito de Cristo, pois é este que tem me iluminado para compreender essas verdades que eu estou te falando agora. Porque, na verdade, não sou eu que estou falando. Eu apenas estou relatando o que já está registrado nas Escrituras. Eu estou apenas lhe abrindo os olhos para enxergar o que foi dito pelos profetas, por Jesus e pelos apóstolos. Esta é a verdade. Você aceita ela se você quiser. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.